um pastor sem visão pode estar cego. Não tem como ele guiar. A Bíblia diz: não tem como um cego guiar outro cego. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês um aspecto. E aí eu não estou definindo visão, tá? Numa outra oportunidade a gente pode falar sobre visão. Mas eu gostaria que você entendesse a importância, o desafio de você continuar crescendo, você continuar avançando. É necessário. Na vida, a gente nasce, cresce, multiplica e morre. Ninguém é eterno. É claro, o pecado, você sabe, gerou esse bloqueio. Nós nascemos para ser eternos. Mas a vida terrena, nós temos começo, meio e fim. Então, nós precisamos crescer e multiplicar, a fim de que um dia a gente possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo entendia claramente que ele tinha combatido. Entretanto, o desafio é grande. O desafio de crescer não é fácil. E eu quero falar um pouco sobre isso. Preste atenção nesse pensamento. Olha esse pensamento. Todo crescimento exige que eu saia de um ambiente de controle. Atravesse aquilo que me assusta e aprenda o que ainda, eu gostaria que você guardasse esse advérbio porque ele é importante na nossa conversa, ainda não sei, e avance para um novo nível. Nós não podemos, pastores, estar acomodados. Sabe, a nossa zona de conforto, ela pode ser muito perigosa. E na vida espiritual, na nossa caminhada, nessa jornada, nós precisamos estar em constante crescente. Não significa que a vida não tem altos e baixos. Não significa que o teu ministério ele não terá altos e baixos. Mas eu quero dizer para você, precisamos continuar avançando. Existem pastores que não leem mais o Novo Testamento, porque eles se acomodaram e acham que sabem tudo sobre o Novo Testamento. Existem pastores que não leem mais a Bíblia, estão acomodados. Eu sei que talvez não seja o seu caso, me perdoe por isso, mas eu preciso generalizar porque é um fato. Pastores que não oram como deveriam orar, pastores que não leem a Bíblia como deveriam ler, pastores que não se preparam para o sermão, para pregar no domingo e não tem tempo para isso, mas estão acomodados. Pastores que não têm um grupo de evangelismo, pastores que não evangelizam mais e pararam, estagnaram. Em nome de Jesus, nessa manhã eu gostaria que algo acontecesse no seu espírito, dentro de você. Talvez você vai ter que ir para o jejum, para a oração, para a palavra, ou talvez essa palavra não é para você. Mas eu queria que você abrisse o seu coração, sabe? Para entender que sempre teremos novos desafios. E se está tudo muito bom, se está tudo muito normal, se eu tenho o controle total, tem alguma coisa errada. Preste atenção. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 está escrito: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Preste atenção, Josué não tinha que fazer um pouco do mesmo que Moisés fez. Irmãos, na nossa vida nós precisamos entender, não é simplesmente fazer um pouco do mesmo que a gente já fazia. Moisés era servo de Moisés. Agora Deus diz para ele: eu preciso de você não mais como servo de Moisés, mas eu preciso agora que você seja o meu servo e que você sirva esse povo, guiando esse povo à promessa. Entende? Nós nos acomodamos em viver um pouco do mesmo. E viver o novo gera em nós frio na barriga,
medo. E muitas vezes a gente para pensar e fala assim, eu prefiro ficar com o pouco do de sempre, um pouco do mesmo, do que avançar e romper limites. Mas não é o que Deus quer. Josué 1,6, você conhece o texto, mas eu quero deixar registrado, está escrito, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Observe com clareza. Deus diz, olha, eu preciso que você vença os seus medos. Eu preciso que você repagine o seu ministério. Eu preciso que você repagine a sua vida. Eu preciso que você seja forte e corajoso. Nós não podemos ficar no lugar de medo. Nós não podemos ficar no lugar de conforto. Eu vou falar sobre essas duas zonas, a de medo, perdão, a de conforto e a de medo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas é muito mais fácil eu nem entrar na zona de medo e permanecer na zona de conforto. Porque eu vou continuar fazendo. E o que vier, veio. Não é assim. O Senhor diz, olha, eu tenho algo para você. Eu tenho promessa para você. E eu tenho promessa feita aos seus pais, que irão se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero declarar um rompimento na tua vida financeira. Quero declarar um rompimento na tua vida espiritual. Eu quero declarar um destravar, em nome de Jesus, no teu ministério. Você que está sentindo travado, eu quero declarar em nome de Jesus um destravamento. Mas eu também quero usar Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ser forte e corajoso. O que acontece? Josué, ele entende e se posiciona. Josué entendeu e se posicionou. E agora, no capítulo 10, ele está tomando posse da terra, debaixo de uma palavra, ser forte e corajoso. Deixa eu dizer para você, eu sei que você sabe, mas o óbvio precisa ser dito. Preste atenção, se você tem medo, quem te segue terá medo. Se você tem fé, quem te segue terá fé. Eu não sei se você sabia disso, mas o Espírito que está em ti passa para os outros. E aqui, Josué, no capítulo 10, ele está agora transferindo aquilo que ele recebeu no capítulo 1. Nesse contexto, só para você entender o contexto direto, ele está vencendo 5 reis. E agora eles conseguem ter vitória, e os reis saem correndo, e os reis se trancam dentro de uma caverna. Só que agora Josué, forte e corajoso. Josué, no capítulo 10, disse, pois, Josué, olha a fala dele, rolai as grandes pedras, a boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardam, porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando para trás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor, o vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Aquele que estava preocupado no capítulo 1, ele recebe a palavra, ele começa a caminhar na promessa, e agora chega a hora de dizer, chegou a hora de eu transferir coragem. Sejam fortes, sejam corajosos, sejam ousados, tomem posse da promessa que Deus tem para você. Um líder que está acomodado jamais irá empoderar, jamais irá, ter um exército do seu lado de pessoas. Pensa nisso. Que tipo de líder você tem sido? Você não cresce permanecendo onde tudo já é conhecido, controlado, confortável. Você não cresce nesse ambiente. Você não cresce.
Você cresce de fato quando você sai dessa zona de conforto. Quando você decide, sabe, romper e não permanecer num ambiente onde você conhece tudo, onde você controla tudo e onde é confortável. Primeira zona que eu gostaria de conversar com você é a zona de conforto. O pensamento principal, eu quero ser muito objetivo por causa do nosso tempo, mas o pensamento principal aqui é: eu me sinto seguro tendo controle. Sabe, é quando você está num lugar, num ambiente, numa situação que você está confortável. Ó, não cresce, mas está tudo bem, né? Eu estou mantendo aquilo que Deus me confiou. E eu te pergunto, será que Deus te chamou para manter ou Deus te chamou para ir, fazer discípulos? Irmãos, nós não somos promotores de evento para viver fazendo conferência. Deus nos chamou para avançar, para romper, para ganhar almas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, homem e mulher, preste atenção, vocês são pescadores de homens. Nós somos chamados para isso. Preste atenção. A zona de conforto não é necessariamente um lugar ruim. É o espaço daquilo que já conhecemos, dominamos, conseguimos realizar e com pouca tensão, pouco esforço. Olha, tem casamento acabando porque o homem está acomodado. A mulher está dizendo, troca o chuveiro, troca a torneira, mas o cara está acomodado. Cuidado. Isso pode se tornar o fim do seu relacionamento. E aí você vai economizando energia para quê? Eu queria que você considerasse isso dentro da sua igreja, do seu ministério. Será que você está ainda nessa zona de conforto? Vamos lá, características da zona de conforto. Segurança, previsibilidade, controle, rotina, pouco risco, pouca necessidade de mudança. Tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Essa frase é perigosa, viu? Tudo sob controle. Conforto é bom para descansar, mas é péssimo para crescer. Conforto não combina com crescimento, com avanço, não combina. Segunda zona que eu quero falar com você, a zona de medo. Preste atenção. Aqui o pensamento principal é: eu começo a perder o controle e isso me tira da zona de conforto. Eu começo a não controlar tudo no ambiente, pelo contrário, agora eu vou ser desafiado. É provavelmente a fase mais importante para explicar bem. Muita gente interpreta o medo como uma evidência de que está no caminho errado. Por quê? Porque o medo, presta atenção, eu não estou falando sobre falta de fé, eu estou falando sobre aquele medo do novo. Será que vai dar certo? Será que é isso? Será que é isso mesmo? Eu abro essa empresa, não abro essa empresa, eu faço isso, eu abro um pequeno grupo, Ei, até certo ponto, esse medo é uma evidência que você está saindo de uma zona de conforto e entrando e caminhando para um lugar de crescimento. O novo, ele nos assusta. E eu quero falar sobre algumas coisas que começam a aparecer. Quando você sai da zona de conforto para o novo, falta de confiança. Você confiava 100% em você, agora você tem que confiar em Deus. E, meu irmão, confiar em Deus é confiar no invisível. É confiar no sobrenatural. O natural é o que eu toco, o sobrenatural é o que eu acredito que vai acontecer. Então começa naturalmente a faltar confiança. E aí algumas indagações começam a surgir. Será que eu consigo? Agora não é a hora, eu acho que eu preciso esperar um pouquinho mais. Afinal de contas, eu não estou tão preparado. Talvez não seja isso para mim. Será, Deus? E aí a gente começa a levar em consideração o que as pessoas pensam e não o que Deus falou.
Na zona de medo você tem que tomar cuidado, porque a gente começa a considerar, o que vão pensar de mim? E se não der certo? E se eu tentar e eu fracassar? O que as pessoas vão dizer? Sentir medo, presta atenção, não significa que você simplesmente não consegue. Pode ser simplesmente o fato de que você ainda, lembra que eu disse no começo? Guardar o advérbio ainda é muito importante nessa mensagem, nesse contexto, você guardar essa expressão. Talvez ainda eu não domine. Talvez ainda eu não tenho conhecimento. Talvez ainda eu não estou preparado. Mas sabe de uma coisa? Nessa zona de medo, eu estou rompendo com o medo. Não vou ficar aqui, ela é uma zona de passagem. Mas ela é necessária. É o primeiro dia de aula, sabe? É aquele primeiro momento que você chega e, meu Deus, qual sala que eu tô? Onde que eu vou ficar? Você foi adolescente, você sabe que crise a gente vive no primeiro dia de aula. Que turma eu tô? Quem vai estar na minha sala? Eu não sei você, mas foi angustiante para mim. Queria que você voltasse para a sua adolescência. Mas sabe o que acontece? A gente vive isso quando nós temos novos desafios. Uma nova cidade, um novo ministério, uma nova empresa. Preste atenção, isso é normal, mas tem que ser uma zona de passagem. O medo tenta fazer você interpretar o desconhecido como uma ameaça. Você tem medo. Medo do novo. Em nome de Jesus. Que todo medo vá embora e que você fique com a fé. Porque o medo te faz pensar que o desconhecido é ameaça, mas a fé te faz ver o desconhecido como uma grande oportunidade. Porque, irmão, de que vale viver o mesmo do mesmo e não experimentar o novo de Deus? Ou você acha que tem coisa que vai cair do céu na sua cabeça? Cuidado, geralmente o que cai do céu não é bom. Satanás caiu do céu. Muita gente não volta porque fracassou. Volta porque ficou desconfortável. Eu gosto de academia e a gente usa uma frase no pain, no gain. Essa frase é simples, sem dor, sem ganho. Se não doer, não vai crescer. E você precisa sentir aquela dor, aquele desconforto, para que o seu músculo possa crescer. Agora, sabe qual é o problema? Tem gente que malha o mesmo peso a vida inteira porque não quer sentir dor. O mesmo do mesmo não produz resultado diferente. Ô, abençoada, abençoada, deixa Deus falar com você. O mesmo do mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Então põe carga aí. Claro, gradativamente, mas sai da zona de conforto. O problema é que muitos que desistem, não desistem porque fracassaram. Desiste porque ficou desconfortável. A zona do medo faz muita gente voltar. Entretanto, se você entende que a zona de conforto não é o seu lugar, a zona do medo não é o seu lugar, você passa para a próxima etapa, que é a zona de aprendizagem. O medo tem que te levar não a voltar, mas a avançar. E o pensamento principal é: aqui eu começo a desenvolver aquilo que ainda eu não tenho. De novo, o advérbio. Ainda eu não tenho. Mas, meu irmão, minha irmã, você é inteligente. Você é capaz. Foi o Senhor que te escolheu. Você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso. Essa é a transição mais importante. Quando no medo eu não volto, no medo eu avanço e me abro para aprender. Gente, nós temos que aprender a fazer igreja de novo. Ou você acha que aquele método de 50 anos atrás ainda funciona? Nós temos que aprender
Preste atenção, é claro, se você quiser espiritualizar, espiritualize. Então vá para Deus, vá para o jejum, vá para a oração, mas entenda que algo precisa mudar. A gente fala mais sobre isso depois. Mas eu quero dizer para você, transiciona da zona de conforto para o medo. Isso é, aceite o desafio, mas não fique parado no medo, dê um passo a mais e diga, eu aceito o desafio, reconheça, eu não sei fazer ainda, mas eu quero aprender, eu estou disposto a aprender. Você sabe, eu dou aula na faculdade da Flórida, nos Estados Unidos, e a gente descobriu, conversando com os pastores, que 70% dos pastores não fizeram nenhum curso nos últimos 10 anos. Os pastores que estão à frente das igrejas estão 10 anos desatualizados. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Preste atenção, deixa eu lhe dizer algo. A zona do medo gera a pergunta, será que eu consigo? Essa pergunta é da zona do medo, tá? Agora, a zona de aprendizagem, ela muda a pergunta. E agora é, o que eu preciso aprender para conseguir? Eu não sei se você consegue perceber como isso é importante na nossa vida. Porque enquanto eu estou acomodado, eu me sinto rei de 10 pessoas. Eu me sinto rei da minha casa, só que a minha casa está uma bagunça. É chuveiro estragado, é torneira pingando, é cocô de cachorro para tudo que é lado, é mato crescendo para tudo que é lado, é parede rachando, é tudo bagunçado. Mas eu estou me sentindo confortável. Aí eu entendo, não, eu preciso romper com isso. Surge a pergunta, será que eu consigo? E você vai orar. E aí você entende, o que eu preciso aprender? Eu estou disposto, eu vou romper, eu vou enfrentar, eu vou avançar em nome de Jesus, eu vou conseguir. E o que acontece aqui? Nós enfrentamos desafios, problemas. O problema deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma oportunidade. Se você aprende, você começa a ver de uma maneira diferente e algo abre na sua mente e as coisas começam a mudar. E aí você aprende aquilo que te leva para o próximo nível. Você vai aprender aquilo que vai te levar para o próximo nível. Sabe? É extremamente importante você compreender isso. Existe ciência, existe graça, existe inteligência, existe sabedoria para você continuar crescendo. O problema não é falta de... Deixa eu usar a frase de Marilyn Monroe, que eu gosto bastante. Eu ouvi isso nos anos 2000, eu estava lá em Manaus, ouvi ele pessoalmente. O Miles Monroe disse o seguinte, não existe problema. Quando ele disse isso para mim, eu falei, tá errado. É claro que existe problema. Isso é negacionismo. E aí ele disse uma frase que me impactou para sempre. Ele disse, não existe problema, existe falta de sabedoria. Porque, meu irmão, problema não é problema. Se você tem sabedoria, o problema se transforma em oportunidade. Agora, sabedoria muitas vezes vai te custar estudar, voltar a aprender, se humilhar, no sentido não de humilhação, mas de humildade. De dizer, ó, tô com a cabeça branca, mas quero aprender. E aprender muitas vezes até com pessoas mais jovens que você. Queria que você entendesse isso. Medo, a zona do medo faz parte. E aí, se você volta, você fracassou. Mas você não volta porque você fracassou. Você volta porque você achou que vai ficar desconfortável. E você começou a pensar no que os outros pensam e não no que Deus falou para você. Dentro da zona de aprendizagem, eu queria que você guardasse algo. Eu ainda não sei, mas eu posso
aprender. Esse ainda é muito importante. E pedagogicamente, eu quero te mostrar aqui de maneira muito clara, porque são pensamentos. E meu irmão, você não destrói uma ideia, você substitui ela. Você não destrói a ideia, você substitui ela. Então você tem que nessa manhã pedir para Deus, Deus, eu quero substituir uma ideia de fracasso, de derrota, por uma ideia de avanço, de crescimento, de conquista. E o pensamento do medo é, eu não consigo. Mas você precisa substituir essa ideia por uma nova ideia. Eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Eu vou aprender. Eu vou pôr em prática. Eu vou romper. Eu vou avançar em nome de Jesus. Agora, para que isso aconteça, presta atenção. Na zona de aprendizagem precisa se abrir. Abrir para quê? Para perguntar. Não existe pergunta boba. Não existe pergunta tola. Gente, tolice é não perguntar e fazer errado. Eu trabalho com muita gente e muitas vezes eu dou uma missão e a pessoa não me pergunta. Quando ela vai entregar, ela errou. Errou pelo fato de simplesmente não ter a humildade de perguntar. Vocês sabem, eu trabalhei com centenas de pessoas e ainda trabalho. Mas eu quero dizer para você, na zona de aprendizagem, você não tem vergonha de perguntar. Você tem disposição para ouvir. Você precisa praticar. Eu vou trocar a palavra tentar por praticar. Você vai ter que tentar, mas vamos substituir a palavra tentar por praticar. E aí, é óbvio que nessa zona de aprendizagem, você não vai acertar tudo de primeira. Você vai errar. Você vai errar. Mas você vai corrigir. Você vai repetir. E você vai receber orientação. Tudo isso acontece na zona de aprendizagem. O que você precisa aprender hoje para viver aquilo que deseja construir amanhã? Essa é a chave aqui dentro da zona de aprendizagem. O que eu preciso aprender agora para viver o que eu sonho amanhã? Está nessa zona, está nesse ambiente. E se você entendeu isso, a gente passa para a última zona, a zona de crescimento. O pensamento principal aqui da zona de crescimento é aquilo que eu aprendi começa a produzir novos resultados. A pergunta é, eu me dediquei para aprender ou eu fiz relaxadamente? Eu aprendi, matriculei por matricular, mas não li nem o livro. Não assisti. Essa história de EAD é bom, é legal. Mas, poxa, a gente não assiste nem a aula que é o certificado. Para quê? Que serve um certificado na parede sem o conhecimento? Então, aquilo que eu aprendi na zona de crescimento começa a produzir fruto, resultado, se eu me dediquei para aprender. Aquilo que não estamos simplesmente, aqui nessa esfera do crescimento, presta atenção, você não vai estar apenas ocupado não, você vai estar capacitado. Capacitado para pensar diferente, vou refazer a frase, capacitado para ver diferente, capacitado para pensar diferente, capacitado para delegar. As coisas começam a mudar. Eu vejo diferente, agora eu penso diferente e agora eu começo a delegar de maneira diferente. Ou delegar, porque tem gente que nunca nem delegou na vida. E é perigoso não delegar, viu? Então vamos lá. Dentro dessa zona de crescimento, nós vamos trabalhar rapidamente 4 aspectos. Dentro da zona de crescimento, você vai ter o cuidado de achar o propósito.
Não é simplesmente crescer por crescer. Aqui a visão vai ter que estar muito clara. O propósito vai ter que estar muito claro. Por que igreja? Por que empresa? Porque tem gente que não sabe se quer uma igreja ou quer uma empresa. E, meu irmão, não existe nenhum que seja mais espiritual, nem o empresário cristão, nem o pastor. Ambos são espirituais, eles entendem o propósito pelo qual Deus os chamou. E o pastor vai cuidar de pessoas, sim, e ele vai discipular. O empresário também pode discipular através da sua empresa, levando pessoas e recursos para Cristo. Pessoas e recursos para Cristo. Influenciando uma gama de pessoas para Cristo que não viriam. Mas a questão é, o que Deus me mandou fazer? Deus mandou Josué, eu quero que você faça aquilo que Moisés não fez. E você precisa ser forte e corajoso. Eu vou te instruir. Então precisa estar claro o propósito. Na zona de crescimento não é crescer para ser grande. Não, é crescer para fazer a diferença na sociedade. Crescer para fazer a diferença na vida de muitos outros. Aqui na IBR nós usamos uma frase: grandes para impactar, pequenos para se importar. Você sabe, quando a gente cresce, a gente influencia outros pastores, outras pessoas. Só que, mesmo crescendo, a gente precisa ter o coração humilde. Sabe, para pegar a bacia, para pegar a toalha, para lavar os pés, para importar com a dor do outro. Então, grandes para impactar, mas pequeno para importar. Eu me importo com a dor. Eu me importo com a luta das pessoas. E eu cresço por causa de um propósito. Nessa zona também, você vai compreender algo. Viver sonhos. O que antes parecia apenas possibilidade, nessa zona de crescimento você começa a experimentar o sonho e a promessa de Deus para a tua vida. Ei, no capítulo 10 de Josué, ele ainda, presta atenção, ele ainda não tinha conquistado toda a terra. Mas ele já estava começando a experimentar a realização da promessa, dos sonhos. E terceira coisa que nós aprendemos nessa zona de crescimento é necessário, isso aqui é uma chave, presta atenção, definir novas metas. Porque você cresceu, cresci, alcançou, alcancei, e agora? Tem que virar a chave. Você precisa virar a chave. O crescimento gera novos desafios, porque você vai entender que a zona de conforto era um lugar onde você tinha controle. Você resolveu romper com a zona de conforto, foi para a zona de medo. Na zona de medo, você lidou com os medos, se abriu para aprender. Você aprendeu bem, pôs em prática, você cresceu. E na hora que você cresce, você corre o risco de voltar para a zona de conforto. Então é necessário aqui você definir novos alvos, novos horizontes. Josué poderia ter parado em Josué 10 e dizer o seguinte, ó, muito bom, botamos para quebrar, mas ele disse não, vocês vão continuar avançando e nós vamos herdar toda a promessa que Deus tem para nós. Por último, conquistar objetivos. Há resultados visíveis nesse processo quando você decide crescer. E você vai se alegrar com aquilo que Deus está fazendo através da sua vida, da sua família, do seu ministério. O pensamento predominante nessa zona é o seguinte: agora eu consigo fazer aquilo que antes parecia impossível. Parecia que não tinha jeito, parecia que não era para mim, parecia que... Não, agora você começa a assistir. Mas o detalhe fundamental é a zona de crescimento de hoje se tornará a zona de conforto de amanhã.
Guarda isso. Se você não entender isso, não valeu nada o que eu estou falando para você. Por quê? Porque a zona de crescimento hoje pode se tornar a zona de conforto de amanhã. E é por isso que a gente precisa reiniciar o ciclo. Eu volto para a zona de conforto e eu digo, não vou parar por aqui. Eu preciso avançar, tenho medo, mas eu vou aprender e eu vou reformular tudo novamente. Por isso, o ciclo recomeça. Uma nova língua, um novo país, um novo curso, uma nova estratégia, mais intensidade para buscar a Deus, mais tempo com a palavra, recomeça. Qual o resultado hoje que é normal para você, mas há algum tempo parecia lá atrás ser impossível você fazer? Queria que você entendesse isso. Tem coisa que você faz hoje que você acha moleza, mas lá atrás não era. Lá atrás você tinha frio na barriga, você tinha medo, dava dor de barriga, dava disenteria. Mas agora você faz, tá tranquilo. Então, isso não está certo. Nós precisamos romper, avançar. Crescimento não é destino. Guarda isso. Crescimento não é um destino, é um ciclo que você precisa caminhar, percorrer, avançar. Eu tentei fazer aqui, né, nessa página, um atalho mental, só para a gente revisar. Não sei se ficou bom, mas tá aí. Vamos lá. Tá aí. Deixa eu te mostrar isso rapidamente para você entender e nós vamos caminhar para a nossa conclusão já, tá? Espera aí um minutinho. Vamos lá. O ponto principal aqui é 3 transações que precisam acontecer. 1. Eu preciso transicionar do conforto para o medo. Você entendeu que o medo não é a incredulidade, a falta de fé. É o desconforto do novo. Então, na primeira cena, é preciso você ter coragem para abandonar o conhecido rumo ao desconhecido. Segundo atalho mental, o medo de aprendizagem. Eu preciso romper com esse medo de aprendizagem e decidir realmente, humildemente, perguntar, ouvir, ler, praticar, até que eu chegue nesse lugar. O entendimento aqui é, eu não sei de tudo, mas eu queria tanto aprender. Eu quero tanto acertar, eu quero tanto viver o que Deus tem para mim. Então você rompe da aprendizagem para o crescimento. E nessa última transição, você percebe algo. É preciso perseverança, porque conhecimento sem prática não produz transformação. Você não pode ser um ouvinte, você tem que ser um praticante. Você precisa ser o primeiro modelo a ser seguido. Se você é um pastor, você precisa ser o primeiro a ganhar alma. Se você trabalha com pequenos grupos, você precisa ser o primeiro a ter um pequeno grupo. Se você trabalha com evangelismo, você precisa ser o primeiro a evangelizar. E aí você vai construindo discípulos em cima disso, saindo da zona de conforto. Recentemente nós tivemos aqui a gente sempre está tendo atividades, palestras para levar a igreja a amar o evangelismo, amar. E a gente trouxe um pessoal dos Estados Unidos aqui na igreja. E eu sabia que ia acontecer essa cena, eu fiquei esperando. Mesmo uma igreja que está evangelizando constantemente, na hora que o americano disse assim, nós vamos agora para a rua, de 2 em 2 evangelizar. Ah, meu irmão, você vê que foi engraçado. Parecia que a porta da igreja estava fechada. As pessoas foram se juntando com a porta aberta. Elas foram se aglomerando com a porta aberta. Parecia que o portão estava trancado, Juninho. O pastor Juninho está comigo aqui hoje. É bom tê-lo aqui.
Pastor Juninho, parecia que o portão estava trancado. E eu fiquei olhando aquela cena, achei engraçado, porque era uma barreira invisível. Sabe qual era essa barreira? Era a barreira na mente. Era o medo do novo. E eu fiquei olhando aquela cena e eles iam como assim, vou colocar uma expressão mais bonita, como um gado que vai se aglomerando, só que não tinha portão, pastor Rogério. Pastor Herbert, não tinha portão, o portão estava aberto. Só que eles foram se aglomerando assim, se juntando, se juntando, se juntando. De repente eu disse, vamos lá, gente, vamos lá, eu vou ser o primeiro, vamos embora. E aí eles foram indo de dois em dois e voltaram com testemunhos maravilhosos. Só que, pastor, me ouça, você também está assim. Existe uma barreira invisível aí na sua frente. Você não percebeu, mas pode ser que você está assim. E eu queria concluir com você a minha zona de conforto. O que eu faço hoje sem dificuldade? Para pensar. O que você faz hoje que você acha fácil? Qual é a sua próxima zona do medo? O que você precisa romper? O que você precisa encarar? O que está faltando coragem? Eu quero dizer para você nessa manhã, seja forte e corajoso. Qual é o próximo passo? Anota isso. O que está te assustando? A sua zona de aprendizagem. Você já sabe o que você precisa aprender ou você não tem nem ideia? Peça ajuda. Procura alguém. Busque ajuda. Nós estamos aqui para tentar ajudar. Por último, a minha zona de crescimento. Qual o resultado que eu quero alcançar? Passo a passo. Para que você celebre. Gente, ninguém, né, que eu conheço conseguiu acertar uma pedra na lua. Sabe? Isso é coisa de doido, tacar pedra na lua. Mas eu quero dizer para você, estabeleça um novo alvo para 2026. Ainda dá tempo. Até dezembro, o que você quer no seu ministério? Na sua empresa? No seu trabalho? Estabeleça algo que você possa alcançar, que está além do que você já faz, para você não ficar acomodado. E eu quero terminar com Josué. Josué 21, 43. Está escrito assim: dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Por causa de um líder que decidiu romper com a zona de conforto, enfrentou a zona de medo, aceitou a zona de aprendizagem, viveu a zona de crescimento. Durante o crescimento, ele não parou. Vocês viram no capítulo 10, ele diz: vamos perseguir todos os nossos inimigos. Nós já tivemos uma vitória, já tivemos duas vitórias, mas nós vamos conquistar toda a terra. Eu quero que você seja um líder como Josué. Enquanto toda a terra não for possuída, enquanto tudo aquilo que Deus liberou para a sua vida não for concretizado, você não vai parar. Vamos terminar com a frase de Paulo. Paulo não conquistou o mundo inteiro. Paulo não conquistou o mundo todo. Mas ele disse ao Timóteo: olha, completei a carreira. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Eu queria que você combatesse o bom combate a partir de hoje. Te motivar. Eu sei que você combate. Mas eu queria que você, decidisse voltar a combater. Ficar no palácio é fria. Ficar na zona de conforto, vai aparecer uma Betseba na sua janela. Agora, você precisa todos os dias entender: eu vou combater o bom combate. Se for necessário, eu vou aprender. Mas eu vou completar a minha carreira e vou guardar
a minha fé. É isso, irmãos. Espero que essa palavra tenha descido ao coração de vocês. Se alguém quiser fazer um comentário ou alguma pergunta, fique à vontade, a gente tem 1 minutinho aí, 2. Fiquem à vontade se alguém quiser falar algo, tá? Graças a Deus, pastor, quero falar rapidinho. Tá me ouvindo, pastor Jonas? Amém. Irmãos, há um tempo atrás, eu fui para Moçambique. Quando eu fui para Moçambique, eu não tinha uma casa e eu morava de aluguel. E quando eu estava lá, surgiu uma oportunidade de um terreno pequeno aqui no Parnamirim, em Natal. Quando apareceu essa oportunidade, nós agarramos essas oportunidades e compramos parcelado. Só que eu não tinha como vislumbrar como construir. Mas eu aprendi que toda maratona ela começa com o primeiro passo para poder a gente conquistar a vitória. E eu saí da minha zona de conforto, cortei algumas coisas que eu gostava de fazer e comecei a ter alguns posicionamentos. Confesso que verdadeiramente eu tinha muito medo de não dar certo e só investi e não consegui. Porque afinal de contas eu estava em Moçambique, o pedreiro, tudo aqui no Brasil fazendo as coisas. No entanto, eu tive esse posicionamento e isso me produziu assim ver, na verdade, grandes coisas que Deus pôde fazer na minha vida por causa de um posicionamento. Se nós não dermos o primeiro passo, não vamos ver as coisas acontecer. Tudo na minha vida, eu acredito que na sua, foi devido ao primeiro passo que você deu. Pastor, obrigado por essa palavra. Obrigado pelas palavras que você tem derramado no nosso coração, porque verdadeiramente Deus tem feito grandes coisas e eu tenho colocado em prática. Hoje vocês podem ver, eu estou na minha casa e Deus ele me deu uma casa muito boa, graças a Deus. E essa casa eu construí de longe. Isso aqui é só uma pequena parte do que Deus fez. Então, se você está na zona de conforto e acha que Deus não vai poder fazer na sua vida, Deus faz. Você precisa só se posicionar. Então, quero deixar só essa pequena reflexão e compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, que é extraordinário. Então, Maravilha, que que benção, Deus que abençoe benção. vocês. Nos edificou muito, Fábio, benção, benção mesmo, viu? Obrigado pelo testemunho. Pastor Fábio é muito comprometido, irmãos, com a obra, com Deus e assim, muito ousado. Conheço o pastor Fábio há muitos anos. Evangelizamos na rua muitas vezes, né, pastor Fábio? E é isso, é posicionamento, né, em todas as áreas. Foi ótimo o pastor Fábio mostrar a casa, eu gostei. Por quê? Porque mostra que isso funciona em todas as áreas. Lembra? Relacionamento com Deus, comigo mesmo, com a minha família, com finanças e com o meu ministério. Está na sua mão. Que Deus abençoe vocês, tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui e é isso. Qualquer coisa, chama a gente. Eu estou no período de jejum. Talvez eu demore um pouquinho para responder algumas mensagens, mas eu estou por aqui, tá? Um abraço.